A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este vídeo, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Este é o programa Falando de Bíblia. O programa Falando de Bíblia hoje vai abordar um vídeo a pedido de um irmão. Ele pediu em um comentário de um dos meus vídeos do canal Tradição Católica e Debates. É uma passagem um pouco difícil, a explicação de uma parábola, mas a gente vai tentar explicar ela. Esta parábola ela está em Lucas, capítulo 11. Vamos ver se o vento dá um ecumenismo aqui, né? Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14. Não é fácil para se explicar isso aqui, mas tem explicação sim. Vou tentar ao máximo explicar o significado disso. Você pega aí no Evangelho de Mateus, de Marcos vai estar mais claro, mas ele pediu para explicar no de Lucas, então eu vou explicar no Lucas. Contém essa passagem. Nos três não é parábola. Eu disse parábola foi? Se eu disse parábola eu errei, não é parábola não. É um exorcismo que Jesus está realizando. Está em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, Marcos 3, 22. Eu vou pegar essa de Lucas aqui, 11, 14. E nós vamos colocar na tela, nessa diretor? Vamos colocar na tela aí. Capítulo 11, versículo 14, já na tela, vamos lá. Esse já é o terceiro vídeo gravando hoje, estou um pouco exausto. Vamos lá. Jesus expelia, ou seja, Jesus expulsava um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar, e a multidão ficou admirada. Versículo 15. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Versículo 16. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Volta para mim, santo diretor. Veja só. Jesus realizava um exorcismo, aqui a palavra está clara, realizava um exorcismo, e aí aqueles que eram contra Jesus dizia que Jesus estava expulsando os demônios à força de demônio. Usa aqui o príncipe dos demônios, para eles, judeus, o príncipe dos demônios é Beelzebul. Nós sabemos que o príncipe dos demônios é Lúcifer, não é? Ele é o chefe dos demônios, Lúcifer. Mas para eles, até então não tinham o conhecimento que temos hoje, era Beelzebul. Eu já fiz no outro canal excluído um estudo sobre Beelzebul, desde as passagens lá de Isaías, veterotestamentária, falando desse Beelzebul. Beelzebul aqui é chamado Beelzebul, mas ele vem de outro nome até chegar esse nome que eles repetem aqui nos evangelhos. E eles eram danados mesmos. Mesmo Jesus mostrando e dando uma catequese a eles, mas eles ainda vão continuar chamando Jesus disso. Se nós pegarmos aqui o evangelho de João, quando Jesus está no diálogo no capítulo 8 com eles, no versículo 52, João 8, 52, põe na tela, diretor. Olha o que eles dizem. Disseram-lhe os judeus, eram os judeus: agora vemos que és um possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizeis: se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. Veja. Aí a casa de Abraão, aí Jesus depois vai dizer: Abraão me viu e se alegrou e tal. Então nós vemos aqui que eles estão atribuindo o bem ao mal.
O que nós podemos tirar disso hoje? Nós podemos tirar disso hoje é que a Igreja Católica continua fazendo bem, salvando as pessoas, tanto para o reino de Deus, que é a eternidade, quanto nas obras sociais. A maior instituição de caridade do mundo. E o protestantismo atira pedra. Por quê? Porque o protestantismo é filho desses judeus. Esses judeus aqui, a igreja chama por Jesus, né? A igreja clama por Jesus. A centralidade da igreja é a cabeça, Cristo, da qual ela é o corpo. Mas os protestantes dizem, a igreja católica chama por demônios. Do mesmo jeito dos seus pais na época de Jesus. O protestantismo. Vamos seguir depois do 17 em diante. Põe na tela, diretor. Versículo 17 em diante. Penetrando os seus pensamentos, disse-lhes Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Isso é o que acontecerá com o protestantismo, tá? Veja só. O protestantismo é um reino dividido, cada cá por si e o cão por todos. Verso 18. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul. Volta para mim, diretor, aqui 17 e 18. Veja só. Satanás, ele não é Deus, ele não tem o poder suficiente para sustentar todo o protestantismo. Ele não tem como sustentar todo o protestantismo. Por isso que nós vemos igrejas protestantes inteiras se convertendo ao catolicismo. Teve um pastor americano, que acho que morreu em 2016, que ele se converteu, ele e toda a seita dele ao catolicismo. Acho que até a Igreja Católica do Rito Oriental. Nós vimos também que o padre Luiz Toro, recém-ordenado sacerdote, é chamado a uma igreja protestante por uma prima e ele converte todas as pessoas que estão daquela igreja protestante. Todas as pessoas, exceto o pastor, todos se convertem. 400 pessoas se converteram daquela igreja protestante ao catolicismo. Veja que o Satanás, ele não tem o poder de sustentar. Se ele tivesse o poder de sustentar, eu não teria me tornado católico, porque Deus é maior do que ele. Então tá claro, Jesus aqui é uma prefiguração da igreja hoje. E esses que estão atacando ele é a prefiguração do protestantismo hoje. Não tem como subsistir. O diabo não tem poder para isso. Mas nessa época aqui de Jesus, Jesus fala de algo mais profundo ainda. Segue-se o texto. Ó. No versículo, vamos observar o versículo 18. Não precisa colocar na tela não. Diz: se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Porque se Jesus está expulsando um demônio, a força de outro demônio, não estaria o diabo dividido? Aí, irmão Fábio, mas como dizer que hoje, aquelas expulsação do protestantismo, é Satanás expulsando Satanás? Meu irmão, não é Satanás, vou repetir, não é Satanás expulsando Satanás. É teatro. Aquelas pessoas acham que tem o demônio, acham que a coisa sentimentalista, o sentimentalismo é tão grande em igrejas de demônios, que a sujeita acha que está com uma dor de cabeça, uma coisa, acha que está com demônio, o pastor vai lá fazer aquela algazarra para expulsar. Não passa de uma obra de teatro. O padre Luiz Toro comprovou isso nessa igreja protestante que ele foi. No entanto, ele converteu as 400 pessoas que tinha lá. Inclusive a prima que era protestante. Meus irmãos, no protestantismo não é Satanás expulsando Satanás, a parte luz do capeta. O que é óbvio que Satanás tem a sua parte luz. Segundo a Coríntios capítulo 11, versículo 13 em diante, não é de se estranhar que se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele é um anjo de luz. Então, a parte luz do diabo no protestantismo é os milagres. Mas a expulsação é teatro. Não passa de um teatro. São bons atores, por sinal. Dava para fazer muitas novelas e muitos filmes em Hollywood, viu? Pois é. Olha só, o versículo 20, o versículo 19 e o versículo 20. Põe na tela, diretor. Ora,
Se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por quem expulsa vossos filhos? Aí está. Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Versículo 20. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Volta para mim, santo diretor. Eu não sei qual era o cerne principal do irmão aqui, porque ele não citou, explica tal frase. Mas aqui eu estou tentando dar explicação para todas elas. Vejam só. Quando Jesus fala assim, vossos filhos julgará, quer dizer que os judeus da próxima geração, esses judeus que não sacrificam, eles vão se converter, porque Jesus não virá enquanto não acontecer a conversão em massa dos judeus à verdadeira igreja dele. Então, os chamados judeus cristãos, esses judeus cristãos que virão para o seio da igreja de Cristo, eles vão julgar esses no dia do juízo universal. É chamado de vossos filhos. Vocês não vão se converter, mas vossos filhos vão se converter. E no versículo 20, Jesus disse, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Então chegou para vós o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós espiritualmente com sua igreja. Não ostensivamente, como diz a teologia da libertação. Que o reino definitivo é aqui. O reino da igualdade e da solidariedade será aqui. No entanto, São Pedro refuta a teologia da libertação quando diz, o céu que vedes agora e a terra que vedes serão dissolvidos pelo fogo. Nova Jerusalém é lá a eternidade. Mas o que é esse dedo de Deus que Jesus expulsa demônios? Ele usa o dedo de Deus. Esse dedo de Deus é teológico. Vamos ver o que é dedo de Deus. Já em Mateus, na mesma passagem, é o que ele diz. Ó. Em Mateus 12, 28. Vamos ver. Põe na tela, santo diretor, Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Veja, na mesma passagem. Então aqui, volta para mim, diretor. Então aqui em Mateus, ele fala, em Mateus escreve, expulsa os demônios pelo Espírito Santo de Deus. Santo Espírito Santo. E aqui em Lucas escreve dedo de Deus. Então o Espírito Santo, teologicamente, é o dedo de Deus. O Espírito Santo se manifesta de várias formas na Sagrada Escritura. A nuvem, na transfiguração. O profeta Ezequiel disse que muitas das vezes estava em algum lugar, estava em determinado lugar, e a mão do Senhor desceu sobre mim. Olha o que ele diz, a mão do Senhor desceu sobre mim. Quem é a mão do Senhor? O Espírito Santo. E aí ele disse, aí eu caí, eu desmaiei, ou seja, caí por terra. E aí as visões de meu espírito. Então o Espírito Santo ele é chamado de, lá no Antigo Testamento, de azeite consagrado, orvalho do monte Hermon, colírio, o azeite que desce pela barba de Arão, que é falando realmente da consagração, mão de Deus, dedo de Deus. Jesus fala aqui dedo de Deus, fogo, brisa suave, fogo impetuoso, roar, água viva. Então, nós estamos vendo que o Espírito Santo ele aparece muito em muitos, esses símbolos são empregados ao Espírito Santo, da matéria para com o Espírito Santo. Veja, sobre Jesus ele desce em forma corpórea como uma pomba. Nós vemos aí em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Lá sobre os apóstolos, em Atos capítulo 2, ele já desce em forma de fogo. Nós vemos em outras passagens ali em Vendaval. Tem a teologia do Espírito Santo que eu já trouxe aí, né? Mas veja só, aqui em Atos, no capítulo 3,
versículo 29 a 31, está escrito assim. Precisa colocar na tela, não, diretor. Agora, pois, Senhor, era os apóstolos em oração. Agora, pois, Senhor, concede aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão, do jeito de Ezequiel. A mão do Senhor veio sobre mim. Estendei a vossa mão, veja, o Espírito Santo, ó. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome de Jesus Cristo, vosso servo. Olha o 31, ó. Mal acabaram de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Veja, estendei vossa mão, mandai vosso Espírito. Então, o Espírito Santo ele é sempre usado como símbolo, não é, para falar dessas coisas. Então, quando ele diz aqui em Lucas a respeito disso, foi pelo dedo de Deus, foi por isso, o dedo de Deus é o Espírito Santo. Mas o texto ainda continua um pouco sobre essa questão, até chegar ao versículo do sinal, né? Vamos ver aqui. Afluía o povo, e ele continuou. Esta geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. A questão do reino dividido era só para explicar, aí o irmão, só para explicar que o diabo não está dividido contra si mesmo. Então Jesus não está expulsando pelo diabo, está expulsando com o Espírito Santo, com a força do Espírito Santo que recebera no batismo. Claro, Jesus, os três são, né? Não precisa que foi um modo simbólico para ver que nós no batismo recebemos o Espírito Santo, o céu se abre para nós e nós somos filhos de Deus, lá em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Então, é só isso, meu irmão, não tem nada demais aqui, nesse texto. Satanás não está dividido, porque Jesus não estava usando Satanás para expulsar Satanás, né? Mas aqui eles pediam o quê? Um sinal. Então os judeus pedem sinal e pagãos milagres. Que sinal fazes tu para que creamos em ti? Veja, eles dizem para Jesus em outra passagem, a narração evangélica. Que sinal fazes tu? Então os judeus pedem sinais e pagãos milagres. Lembra da mulher sírio-fenícia correndo atrás de Jesus? A mulher pagã? Para que Jesus realizasse o milagre? Lá no Evangelho de Mateus. Aqui, ó, vamos pegar aqui o Evangelho de Mateus. Dá-lhe vento. Capítulo 15, a partir do versículo 21 a 28. A mulher está pedindo um milagre para Jesus curar sua filha, ou seja, libertá-la, a sua filha. Jesus, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ela era pagão, então quer dizer, se cumpre aquilo que em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 21 a 25, vai dizer: judeus pedem sinal, os pagãos pedem milagres. No versículo 22 diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Então, nós vemos que esse texto aí, Jesus expulsava na força do Espírito Santo, não com força de Lúcifer. É só isso. Só para dar uma pincelada no vídeo, para o vídeo não ficar muito curto, sobre essa questão, tem
tem 3 formas na Sagrada Escritura de ser pagão. Primeira forma de pagão, não ser batizado. João capítulo 3, versículo 6. O que nasceu da carne é carne. Está falando o quê? Do pagão. O que nasceu do Espírito é Espírito, se tornou filho de Deus. Nasceu do Espírito o quê? Você volta para o versículo 4, diz: quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Então o que nasceu do Espírito, veja, do Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo no batismo, se tornou filho de Deus. Mas o que nasceu da carne é o pagão, aquele que nunca foi batizado. Então Jesus faz no versículo 6 esse paralelo entre o batizado e o pagão. Certo? Segunda forma de ser pagão é no próprio Mateus, já que nós estamos aqui, ó, Mateus capítulo 18, versículo 17. Diz assim: se recusar ouvir a igreja, se recusar ouvi-lo, dizer à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, seja para ti como um pagão. Então aqueles que apostatam, que perseguem a igreja, que não acreditam no que a igreja ensina, eles são pagãos. Por isso que os concílios foram cirúrgicos em dizer que quem não acredita no sacramento já está excomungado automaticamente, né? Automaticamente. E há uma terceira forma de se tornar pagão: não acreditar no crucificado. O protestantismo. Todos esses quesitos têm o protestantismo. Não acreditam no batismo católico, que é o sacramento. Não acreditam na igreja. Então são pagãos. Não ouve a igreja, não está com a igreja. E recusam o crucificado. Então o protestantismo é 3 vezes pagão. Para vocês terem uma ideia. 3 vezes pagão. Entende? Então, meu irmão, está aqui a sua resposta, né? Isso vai para os 2 canais, esse vídeo. Tanto para o canal Tradição Católica Debate, também como com o tempo eu baixo o vídeo de volta e coloco também no canal do Ex-Protestante. Não esqueça aquele like, se inscreva no canal. Quem quiser algum vídeo aí, coloca nos comentários. Se a gente souber, a gente traz dentro da Sagrada Escritura. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virei.